Fala, gente, graça e paz. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro, sou membro da igreja Lagoinha, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e conforme prometido eu quero falar para você algumas revelações sobre o mundo espiritual que não são faladas no cotidiano da igreja, alguma coisa que pode realmente abrir a tua mente, fazer você entender o mundo espiritual com maior clareza. E eu quero começar falando sobre a armadura de Deus. Olha o que está escrito aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 10, é um texto que eu sei que você conhece. Finalmente fortaleçam no Senhor e na força do seu poder, e vistam toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais do mal, que operam nas regiões celestiais. E aí ele vai explicar aqui como funciona a armadura, não é? Aí ele vai falar sobre, isso é bom para você ler depois aí na sua Bíblia, mas ele fala sobre o capacete da salvação, a espada que é a palavra, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: geralmente quando se fala de armadura de Deus, nos livros, na escola bíblica, até mesmo no seminário teológico, a imagem que nos é passada é uma imagem romanizada, uma imagem da armadura romana, que era a armadura de fato usada pelos soldados daquela época, os soldados que perseguiam a igreja, os soldados que perseguiam Cristo. Então, quando nós pensamos na armadura de Deus, a primeira coisa que vem na nossa mente é aquela roupa de guerra do soldado romano. E não tem nada a ver com isso, gente. A armadura de Deus, ela é totalmente espiritual e extremamente útil, extremamente poderosa. Veja bem, uma coisa que muita gente deixa de perceber é que a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele chama com muita clareza a armadura de Deus. Veja bem, não é a armadura dos homens, é a armadura do próprio Deus. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, o rei Saul tirou a sua própria armadura, a melhor armadura que existia naquela época, uma armadura de altíssima tecnologia. E Saul falou: Davi, veste essa armadura aqui. Claro que Davi, que era um garoto pequeno, franzino, não conseguiu se movimentar na armadura de Saul. Mas a ideia era que Davi pudesse ir para a guerra revestido de uma patente maior, de uma força maior, de uma autoridade maior e também de ferramentas mais úteis para a batalha. E foi justamente isso que Deus fez conosco. Sabendo de que nós estaríamos enfrentando forças perigosíssimas, poderosíssimas, que são os demônios, principados, potestades, dominadores, hostes espirituais do mal, demônios cruéis, demônios covardes que atacam a família, atacam o casamento, se vingam. Os demônios esperam anos para poder pegar uma fraqueza do ser humano. Então, para que você tenha autoridade para vencer esses demônios, Deus tirou, entre aspas, né? Deus tirou a sua própria armadura e entregou para a igreja. Da mesma maneira que Saul ali estava entregando para Davi uma armadura. Agora Deus diz: veste a minha armadura, a armadura de Deus. E o que significa isso? Significa que não apenas o poder de Deus está te revestindo, mas as patentes de Deus. Porque todo general, ele tem patentes, ele tem marcas. Quando um general ele entra em um lugar, todo mundo sabe quem ele é, porque as patentes da sua farda, as patentes da sua armadura determinam a sua autoridade. Quando você veste a armadura de Deus no mundo espiritual, onde você entra, para onde você vai, as pessoas vão olhar e vão sentir a autoridade do próprio Deus. E os demônios vão entender, é o próprio Deus que está se manifestando através de você. Porque dentro da armadura há uma pessoa comum. Mas a armadura representa a patente, a credencial, a autoridade do próprio Deus. A armadura de Deus, então, ela não fala apenas de você se proteger. Ela fala de identidade. Ela fala de você chegar no lugar e dizer quem você é através da autoridade que te reveste. Por isso que quando um cristão revestido de Deus entra num terreiro de macumba, ou ele entra num lugar de maldade, de violência, de guerra espiritual, o diabo não pode tocá-lo. Tem um texto tremendo, quando Jacó, ele na busca pelo direito da primogenitura, a palavra de Deus diz que Jacó, ele se veste de Esaú, porque Esaú, seu irmão, era peludo, cabeludo, tinha cheiro de guerra, tinha cheiro de caça.
Então Jacó, ele mata um animal e aquele pelo do animal ensanguentado ele joga sobre o seu corpo e se apresenta diante do seu pai Isaac para poder, fingindo que era Esaú, pedir a bênção, pedir a primogenitura. E o seu pai Isaac já estava velho, já não enxergava muito bem. Então quando Jacó chega diante de Isaac, Jacó se apresenta e Isaac fala uma coisa muito interessante. Isaac diz assim: olha, eu percebo que o pelo, a pele é de Esaú, embora a voz seja de Jacó. Eu te dou a bênção. E ele entregou a bênção. Sabe por que ele entregou a bênção? Porque quando você está revestido de algo, você tem direito à bênção daquilo que te reveste. Isaac no fundo sabia que por dentro ali tinha um homem falho, tinha um Jacó, mas o fato dele ter sentido o revestimento do sangue derramado, porque o sangue derramado ali não representava apenas Esaú. O sangue derramado, ele representava o Cristo, o sangue que foi derramado na cruz para nos dar autoridade. Então, quando Isaac diz, olha, a voz é de Jacó, mas o pelo, a pele é de Esaú, ali havia um apontamento profético para a armadura de Deus, porque na verdade era como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, a voz é do Ricardo, a voz é do João, a voz é da Maria, a voz é do Paulinho e do Pedrinho, mas o que eu estou sentindo por fora é o sangue de Jesus Cristo, é o sangue derramado, é a autoridade de Deus. Então a armadura de Deus, ela é o sangue de Cristo. A armadura de Deus é a autoridade de Deus entregue para você, na qual você pode entrar nos lugares nessa autoridade. E aí a Bíblia vai explicar ali o caráter de Deus que a armadura revela. Porque como eu falei para você, toda armadura ela carrega patentes de autoridade. Então as peças da armadura, elas têm uma patente. Por isso que diz o capacete da salvação. Porque quando nós chegamos em algum lugar, a primeira coisa que o inimigo vê é que o Salvador está conosco. O caráter da salvação de Deus. A patente de salvação de Deus. A espada da justiça. Porque o nosso Deus, ele tem um caráter de justiça. Ele não é injusto. E seja o que for que vai acontecer, vai manifestar a justiça de Deus. O escudo da fé. Porque Deus vai nos dar autoridade de fé por onde nós entrarmos. A sandália do Evangelho da salvação, porque onde nós pisamos, nós representamos o caráter de Jesus, o caráter do Salvador, e a salvação ela se manifesta. O cinturão da verdade, porque o nosso Deus ele é verdadeiro, ele se manifesta na verdade, ele não é como o diabo que é o pai da mentira. Então essa é a armadura de Deus. Quero que quando você visualizar a armadura de Deus, visualize o sangue de Jesus. Quando você visualizar a armadura de Deus, visualiza o fogo de Deus, a autoridade de Deus te revestindo. Isso é muito mais do que uma armadura romana, de uma farda de homens pagãos que perseguiam a igreja. Então essa é a minha primeira revelação e vamos para a segunda. Tchau, tchau. Segunda verdade sobre o mundo espiritual que raramente se fala nas igrejas. Os demônios se alimentam e evoluem. Olha só, gente. Demônio se alimenta. Demônios se alimentam de energias. Eu sei que essa palavra energia, ela é muito mal vista no nosso meio cristão. Dá uma impressão bem espírita, bem mística. Mas a verdade é que o mundo espiritual se move por energias. A unção é uma espécie de energia. É uma energia espiritual. Assim como muitas maldições. Prova disso é que quando você entra ou passa perto de um lugar oprimido, um lugar que tem demônios, um lugar que tem presença maligna, você sente algo que não é visto, mas você sente. Da mesma maneira, você passar num lugar que tem um ambiente de glória, um ambiente maravilhoso da presença de Deus, você vai dizer, olha, eu não sei explicar, mas Deus está aqui, a unção está nesse lugar. Isso são energias. Agora, veja bem, algumas coisas geram um tipo de energia que torna-se alimento espiritual de demônios. Por exemplo, o pecado. Todo pecado gera energia. Talvez você já tenha escutado isso alguma vez. Pecado é alimento de demônio. Isso é literal. Então existem vários tipos de pecado. Veja bem, idolatria. Existe também pecados envolvendo derramamento de sangue. Existe também pecados sexuais.
Existem pecados emocionais como raiva, inveja, rancor. Tudo isso gera energia no mundo espiritual e os demônios conseguem sentir essa energia e se aproximam e eles ali se fortalecem. Observa, por exemplo, que quando lá na carta de Pedro, o apóstolo Pedro diz o seguinte: não andeis ansiosos. E nesse mesmo contexto, ele vai dizer, 3 versículos depois, ele diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. O contexto ali é a ansiedade. Ele está dizendo, cuidado com a ansiedade, porque a ansiedade atrai demônios. Muitas vezes, quando você tem um sentimento ruim, um pensamento ruim, o diabo não sabe o que você está sentindo, ele não sabe o que você está pensando, mas ele sente a energia desse pensamento, porque o nosso corpo, ele somatiza isso e gera informações para o mundo espiritual. Quando há um pecado, como um derramamento de sangue, uma maldição, uma bruxaria, uma feitiçaria, tudo isso também atrai demônios. Veja bem, é por isso que os demônios vão pedir dentro dos terreiros que se faça um derramamento de sangue de um animal, até mesmo de uma pessoa. Porque o demônio ele vai ali se fortalecer. É dessa maneira que ele se fortalece. Os anjos não precisam se fortalecer dessas energias, porque o tempo inteiro, conforme eles adoram a Deus, eles são revigorados, eles são fortalecidos. Da mesma maneira como quando nós adoramos a Deus em espírito, nós somos fortalecidos espiritualmente. Então os anjos ficam 24 horas por dia glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, adorando ao Senhor, e isso dá para eles essa eternidade. Agora os demônios, eles não têm a conexão com Deus. Então a fonte de vida deles são as energias geradas pelos pecados. Agora observa só que coisa interessante. Os demônios, eles criaram uma estratégia para se alimentar. Qual é a estratégia? A iniquidade. O que é a iniquidade? É um pecado que permanece constante na vida de uma pessoa. Então, geralmente, quando uma pessoa ela começa a praticar um determinado pecado, ela não consegue se libertar daquele pecado. Por quê? Porque existe sempre ali um demônio se alimentando. É por isso que essa pessoa, uma vez por dia, 2 vezes por dia, ela vai ter vontade de cometer esse mesmo pecado. Porque tem ali uma força maligna influenciando ela, dizendo peca, peca, peca. E esse demônio vai permanecendo ali com aquela pessoa o tempo inteiro. Da mesma maneira, na feitiçaria, os demônios pedem oferenda. Agora vamos ampliar esse assunto aqui. Existem lugares que a Bíblia diz que existem tronos de demônios. O que são tronos? Tronos são locais onde os demônios eles já criaram todo um sistema de geração de energia e eles não precisam fazer mais nada, eles ficam ali simplesmente sentados recebendo. Então vão haver locais que você vai passar na sua vida, geografias literalmente, que quando você passar naquele lugar você vai falar assim, é impressionante, dá para sentir que tem um demônio aqui. Ele fica aqui o tempo inteiro. Esse demônio ele simplesmente fica ali engordando espiritualmente. Por quê? Porque as energias são geradas. Pode ser uma boca de fumo, um lugar de tráfico de drogas, um lugar de prostituição, um lugar de violência constante. Algumas casas têm tronos para demônios, tem brigas constantes dentro da casa, tem pecado constante, residências. Eu já ouvi até falar de igrejas que têm tronos para demônio. Em Apocalipse fala de uma dessas. Leia lá as cartas de Apocalipse que você vai ver que existe uma das igrejas que habita em um lugar onde tem um trono de demônio. Então os demônios eles vão aproveitar de pecados constantes e eles ficam ali engordando, sentados literalmente em um trono. Por quê? Porque eles criaram toda essa estrutura. Se você olhar a Bíblia, você vai perceber que lá em Gênesis o diabo é chamado de serpente, mas em Apocalipse ele é chamado de antiga serpente, o dragão. Veja bem, a serpente evoluiu e virou dragão. Nesse intervalo de Gênesis a Apocalipse, conforme o pecado da humanidade foi aumentando. Então, demônios se fortalecem, sim. Demônios se alimentam, sim. Agora, boa notícia disso é que demônios também podem passar fome. Como? Se você anular os tronos, se você entrar em um lugar e pregar o evangelho e houver uma mudança de comportamento e essas fontes de energias espirituais forem canceladas, anuladas, o que vai acontecer? Aqueles demônios que estão ali vão perder a sua força e eles vão acabar se afastando e procurando um outro lugar para se alimentar. Observa, por exemplo, um cemitério. Geralmente cemitérios têm
tem muitas opressões. Por que tem opressões? Porque ali tem demônios. E por que os demônios ficam ali se ali não tem vida? Se está todo mundo morto? É porque ali tem dor, ali tem sofrimento. E todo lugar onde há dor, todo lugar onde há sofrimento, existem demônios se alimentando. Eles se alimentam da dor, se alimentam do sofrimento, se alimentam do derramamento de sangue inocente, se alimentam da violência, se alimentam da prostituição, se alimentam dos vícios, se alimentam dos pecados emocionais. Mas a igreja, ela pode cancelar as forças do demônio, tirando esses pontos de apoio. Claro que esse é um assunto que é muito profundo, muito complexo, mas eu queria deixar aqui resumido para abrir a sua mente nessa questão. E vamos para o próximo assunto. Até já. Tchau, tchau. Muito bem, gente. Agora eu quero falar sobre a lei dos avisos e sinais do mundo espiritual. Tudo o que acontece no mundo espiritual que tem a ver com a Terra, existe uma regra, e essa regra é a seguinte: o mundo espiritual é obrigado a avisar antecipadamente o que vai ser feito ou o que está sendo feito. Veja bem, antes de uma pessoa morrer, alguém da família vai ter um sonho, vai ter algum tipo de intuição. Sempre que alguém morre, alguém diz assim: caramba, bem que eu tinha sentido, eu tive um sonho, eu tive algum insight, algum aviso. Porque isso é a lei dos avisos e sinais. O mundo espiritual, ele é obrigado a informar o que está fazendo. Se você está sofrendo um trabalho de um ataque de macumba, de bruxaria, de magia negra, de alguma maneira, antes do ataque ser efetivado, você vai receber algum tipo de aviso. Ou um profeta vai falar, ou você vai ter um sonho, ou você vai ter uma visão, ou você vai ter alguma sensação. Mas a questão é que nada acontece no mundo espiritual sem que alguém seja avisado. O próprio Cristo, ele segue essa regra, porque é uma regra universal, uma regra do mundo espiritual, certamente criada pelo próprio Deus. Você pode ver que antes de Jesus vir, ele enviou centenas de profetas avisando. E quando Jesus esteve aqui na terra, ele falou: olha, haverão sinais, haverão avisos antes que o Filho do Homem volte novamente. Então o livro de Apocalipse, por exemplo, é um livro de sinais, é um livro de avisos, para que as pessoas se preparem para o que o mundo espiritual vai fazer. Da mesma maneira que um cachorro, por exemplo, antes de morder uma pessoa, a pessoa vai ver o sinal no olhar do cachorro, o rabo para de balançar, a boca do cachorro se fecha. Antes de uma fera atacar uma pessoa, ela avisa. O mundo espiritual, ele trabalha também com a lei dos avisos. É importante que você entenda que ninguém é pego de surpresa se estiver atento aos sinais. A Bíblia diz que antes de haver uma chuva, os relâmpagos avisam. Olha que coisa interessante. E da mesma maneira que antes de haver uma chuva, os relâmpagos avisam, o céu avisa da chuva. Antes de um marido ir embora de casa, há sinais, existem sinais. Antes de uma mulher desistir do casamento, ela sinaliza. Antes de um filho se desviar, ir para as drogas, ele sinaliza. Antes de uma tragédia acontecer, existem avisos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa ficar atento aos avisos do mundo espiritual. Avisos que muitas vezes vão se manifestar nos 5 sentidos. Na visão, algo que você vê. Na audição, algo que você escuta, que você ouve. Até mesmo no paladar, no olfato. O paladar, ele é uma ferramenta importantíssima. Quando você está comendo uma comida e você sente alguma coisa estranha, você fala: peraí, a comida está estragada. Não é assim? É um aviso. Quando você está ouvindo alguma coisa, você fala: peraí, eu estou ouvindo um som estranho. Pode ser uma audição natural, mas pode ser uma audição espiritual. Da mesma maneira, existe um paladar natural, existe um paladar espiritual. Existe um olfato natural, existe o olfato espiritual. Existe o tato natural, existe o tato espiritual. Fique atento, porque muitas vezes o aviso vem até nós e nós negligenciamos o aviso. Você está em um lugar, você pensa: peraí, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E aí, você ignora e de repente uma tragédia pode acontecer. Eu moro na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. E no início do ano de 2011,
Eu estava dormindo no apartamento que eu morava e de madrugada, às 3 da manhã, eu tive uma sensação, eu não sabia explicar. Mas algo me disse, levanta, pega os teus filhos e bota para dormir contigo, na tua cama. Meus filhos eram pequenos e eu falei para minha esposa, olha, eu não sei o que está acontecendo. Estava uma chuvinha gostosa, um barulho de chuva gostoso, sabe aquela chuva boa para dormir? E eu peguei meus filhos, eu coloquei na minha cama. E aí quando eu fui acender a luz não acendeu, tinha faltado luz. Eu não sabia explicar, aparentemente estava tudo normal. Mas eu falei para minha esposa, fica ligada, porque tem algo acontecendo. No dia seguinte, quando nós saímos de casa e fomos caminhar na rua, você deve ter acompanhado, dia 11 de janeiro, se eu não me engano, de 2011, uma tempestade, uma tromba d'água atingiu a região serrana do Rio de Janeiro. E houve uma das maiores catástrofes do Rio de Janeiro. Milhares de pessoas morreram. Só aqui na cidade de Teresópolis, mais de 8.000 pessoas desapareceram, 3.000 pessoas foram encontradas mortas. O interessante é que eu não vi nada disso, a chuva aparentemente era inofensiva, a janela estava fechada, mas o aviso foi dado. Fique atento aos avisos em relação à sua família, ao seu ministério, à sua vida financeira, à sua igreja, ao seu casamento, à sua saúde. Às vezes o seu corpo está sinalizando algo. E você pensa que não é nada, uma bolinha que apareceu aqui, um vermelhidão que apareceu ali, uma dorzinha. Podem ser avisos do mundo natural, ou podem ser avisos do mundo espiritual. Fique atento no relacionamento. Às vezes você tem uma amizade, e essa amizade está sinalizando para você que as coisas não estão boas. A amizade está sinalizando que de repente vai haver um rompimento de uma aliança, que vai haver uma traição, que vai haver uma decepção. De repente você é um empreendedor, você é um empresário, você tem um sócio, ou você é um pastor, você tem uma ovelha, um discípulo, ou um co-pastor, que ele já deu os sinais. E algo vai acontecer. E você vai ser pego de surpresa, entre aspas, porque o aviso foi dado. Então entenda, tudo que eu estou falando aqui é resumido. Mas o tempo inteiro o mundo espiritual nos avisa. Você está dirigindo o teu carro. O carro começa a fazer um barulhinho, ele está avisando, vai acontecer alguma coisa, você não faz nada, daqui a pouco tem um acidente. Porque os avisos, muitas vezes são avisos que eles são maquiados de coincidência. Eles são maquiados da ideia de que não é nada demais. Mas um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, jamais negligenciam um aviso do mundo espiritual. E aprofundando um pouco o assunto, o diabo ele é proibido de fazer qualquer coisa na atmosfera natural sem antes avisar. Então fique atento. Se existe alguma coisa feita contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua saúde, contra as suas finanças, contra o seu ministério, avisos acontecerão. Há uns anos atrás eu fui em Brasília orar. Era véspera da eleição e eu estava orando de frente para o Congresso Nacional. Orei no Palácio do Planalto, orei no Palácio da Alvorada e eu estava de frente ao Congresso Nacional. Enquanto eu orava, uma nuvem se transformou no rosto de uma caveira bem em cima do Congresso Nacional. E aí quando eu apontei para as pessoas verem, eu falei, olha aquilo ali. Rapidamente veio um vento e desfez aquela nuvem, poucas pessoas viram. E na mesma hora veio um carro na minha direção desgovernado e por pouco não me atropelou. Eu tenho uma foto disso, eu mostro isso para os meus discípulos, para os meus alunos. Era um aviso de algo espiritual que estava acontecendo. Mas avisos bons também acontecem. Deus levanta profetas para falar de boas novas. E você também pode ser um profeta das boas novas de Deus. Tá bom? Tudo que eu falei até aqui é resumo, porque esses assuntos são assuntos proféticos muito profundos. E eu quero apenas que a sua mente se abra para que você entenda que existe muito para aprofundar em relação a assuntos espirituais. É isso aí, gente. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu falei. Recapitulando, na primeira parte, eu falei sobre a armadura de Deus, a verdade sobre a armadura de Deus. Na segunda, eu falei sobre os devoradores de energia, como os espíritos se alimentam e evoluem. E na terceira parte, agora eu falei sobre a lei das premonições, avisos e sinais. São alguns assuntos que eu prego aí pelo Brasil inteiro, nos nossos congressos, treinamentos avançados de batalha espiritual. Agora o que eu quero te falar é o seguinte, tudo que eu falei aqui é menos de 1% do que nós temos para falar, para quem
realmente busca se aprofundar nesse tipo de assunto. Eu já viajei nos últimos 20 anos para centenas de cidades desse Brasil e fora do Brasil. Preguei nas maiores igrejas do Brasil, nas denominações mais conhecidas, dando treinamento de pastores, de líderes de libertação, de intercessores. E Deus me deu uma estratégia. A estratégia que Deus me deu foi de colocar todo o meu conhecimento de batalha espiritual em cursos online. Então nós criamos uma plataforma digital, uma plataforma da internet, chamada Escola Online de Ativação Espiritual. Nessa plataforma nós colocamos vários cursos, cada curso com vários vídeos, e tudo disponível para quem acessar, para quem adquirir, navegar à vontade, assistir o que quiser. Então nessa plataforma, para você ter uma ideia, nós temos um curso avançado de Ministério de Libertação. Também temos o curso avançado de Batalha Espiritual no Casamento, Batalha Espiritual na Alimentação, Batalha Espiritual nos Calendários, Libertação de Mente Pornográfica, Batalha Espiritual na Mente. Falamos sobre como montar um Ministério de Intercessão, treinamento avançado de conquista de território, atos proféticos, portais espirituais, libertação de cativeiros e iniquidades e muito mais. E eu quero fazer uma proposta para você. Para participar de todos esses cursos, para ter um acesso a todos esses cursos durante 6 meses, você vai receber uma senha, você vai entrar pelo teu celular ou pelo teu notebook, você vai ficar navegando à vontade, assistindo o que te chamar mais atenção, aquilo que for alimento para a sua alma no momento que você está vivendo. Então, para você ter acesso completo a todos esses cursos, durante 6 meses, o valor é R$ 297. Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Se você me viu palestrando presencialmente na sua igreja nas últimas 24 horas, preste atenção nisso. Se eu estive na sua igreja, você recebeu esse link e nas últimas 24 horas você esteve comigo e eu estive na sua igreja, esse valor de R$ 297 cai para R$ 97 pagamento à vista. Ou seja, você tem um desconto de R$ 200, você paga à vista na minha mão ou pegando meu contato aqui, transferindo, depositando, e você tem acesso a todos esses cursos durante 6 meses. Olha, é maravilhoso, é tremendo. E além desses cursos, você vai ter contato comigo em tempo real no nosso grupo de alunos do WhatsApp. Você vai ter acesso a uma biblioteca digital com vários e-books, inclusive vários livros escritos por mim, pautas de libertação, material de apoio ao Ministério de Libertação. Você vai fazer network, vai fazer relacionamento com vários libertadores que participaram do nosso treinamento e você vai evoluir de uma maneira que dificilmente alguém evolui sem participar desse treinamento. Então eu quero te convidar e quero te motivar a mergulhar nesse conhecimento. Esses assuntos que eu falei aqui, nesses cursos eu aprofundo muito, só sobre devoradores de energia. Nós temos um curso nessa plataforma com 80 mistérios do mundo espiritual e pelo menos uns 8 ou 9 eu falo sobre energias de torcidas de futebol, energias do pecado, eu aprofundo esse assunto. Bom, eu não quero ficar muito tempo aqui para não ficar enfadonho, mas eu quero te lembrar, você pode se inscrever agora mesmo, no momento que você fizer o pagamento, você recebe uma senha, você entra nessa plataforma, tem vários cursos, tudo disponível durante 6 meses, por R$ 297 podendo parcelar. E se eu preguei na tua igreja nas últimas 24 horas, mesmo que você não estivesse presente, mas você sabe, olha, você pregou na minha igreja, eu sou membro da igreja, essa oportunidade é para você. É uma maneira que eu tenho de abençoar a igreja que me convida para pregar. Essa plataforma vai sair por R$ 97, pagamento à vista, no depósito, na transferência ou em mãos, se eu ainda estiver na sua igreja. Agora tem uma coisa aqui, é a parte ruim disso tudo. Para esse desconto de 297 para R$ 97, eu vou abrir vagas limitadas. Então, se eu estive na sua igreja, se você quer essa oportunidade, geralmente eu abro 10 ou 15 vagas para cada igreja com esse desconto. Me chama, aqui embaixo está meu WhatsApp, apóstolo, me dá o seu contato, eu quero participar, eu quero tirar minhas dúvidas e garanto a sua oportunidade de estar debaixo do nosso mentoreamento e até mesmo da nossa cobertura na área de batalha espiritual e libertação avançada.